Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão com o nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Mais uma gravação do nosso podcast. Essa é a nossa 16ª conversa. Isso mesmo? A gente tá tudo perdido. Não, 75. 16ª. Brincadeira. É o seguinte. Esse podcast, você pode assistir ele no Spotify, Mulheres de Peito. No YouTube, doutora Érica Montalvão. Esse tema chegou até mim por algumas questões que apareceram e veio no Instagram o nome dela e a gente resolveu colocá-la na lista por causa que o tema é muito atual, muito importante e pouco divulgado e pouco conhecido. Então a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente não é só isso que a gente pega. Doutora Aline do Lago, ela é oftalmologista. Mas isso? O que é isso diante do que a gente vai conversar? Eu vou deixar ela falar sobre ela, qual a especialidade, onde ela atua, que vocês vão entender o que eu quero dizer. Obrigada por você estar aqui. Conta um pouquinho sobre você, quem é e o que você faz. Obrigada, Érica, pelo convite. Veio num momento muito oportuno. O seu podcast foi uma surpresa. Eu estou muito feliz e muito honrada de estar aqui. Obrigada a você por ter aceitado esse convite. Eu costumo dizer assim, as pessoas que vêm aqui não vêm só porque é uma pauta. Tem a indicação delas estarem aqui. Para mim, eu acredito sempre isso. E quando vem alguém que não tinha indicação, eu não consigo conversar. Então, se a gente continuar proseando, é porque está dando certo, tá bom? Mas me conta uma coisa. Você é oftalmo, né? Atua no consultório, atende. E o que mais você faz? Bom, eu tenho 46 anos. Sou médica, oftalmologista, especialista em retina e catarata. Sou sócia do Instituto da Visão aqui em São José dos Campos. Já há 12, 14 anos que a gente construiu a clínica, que hoje é um hospital de olhos. Me formei em São Paulo, na Escola Paulista de Medicina, e fiz toda a formação lá, né? Estou aqui em São José já há 17 anos, fugi de São Paulo, sou paulistana, tá? Mas resolvi mudar para o interior para ter uma vida mais tranquila com as minhas crianças, que hoje já são 2 adolescentes, né? E depois da minha separação, que foi há 6 anos atrás, obviamente, né, muito dolorosa, como a maioria das separações, eu resolvi e entendi que ninguém se separa sozinho e eu precisava realmente descobrir dentro de mim quais foram as falhas do relacionamento, qual eram os motivos inerentes que chegaram à nossa separação, que para mim foi muito traumática, e comecei um processo enorme de autoconhecimento que está me levando, na verdade, ao meu propósito, né? Mas o mais legal de tudo isso, que eu vou falar no começo para vocês entenderem o final, é que quando eu era pequenininha, eu sempre quis ser médica, desde os 2, 3 anos de idade, sabe? Minha mãe sempre falava que eu nunca mudei de opinião. E eu falava pra minha mãe que eu queria ser cardiologista. Então, só grava essa informação. Eu queria ser cardiologista e de vez em quando eu lembro de cuidar das minhas bonecas com as mãos, tá? Fecha parênteses, continua, então. E aí eu vim pra cá 16 anos atrás e construí o hospital junto com meus sócios e tive uma vida normal, como qualquer pessoa. Era casada, trabalhava, tinha minhas crianças, a clínica foi crescendo. Hoje, né, é super conhecida em todo o Vale do Paraíba. E aí, depois da separação, eu resolvi realmente me conhecer melhor. E comecei a fazer uns cursos de autoconhecimento, né? Primeiro, eu fui para uma psicóloga e tive que ir para um psiquiatra, né? E por estar muito doente, muito triste, tomei um tempo de antidepressivo. E nesse processo de melhorar da separação, o meu psiquiatra me indicou para fazer um curso de mindfulness, de meditação. Paralelamente a isso, eu comecei a fazer uns cursos de autoconhecimento, que a maioria de vocês não sabe, mas são coisas como programação neurolinguística, hipnose, eneagrama. E eu fui juntando tudo isso, fui me conhecendo mais, fui entendendo como isso funcionava. E aí, conforme eu fui melhorando, comecei a fazer meditação todos os dias em casa, uns 15, 20 minutos. E aí um dia eu liguei pro meu psiquiatra e falei assim:
Marcelo, eu não preciso mais tomar remédio, eu tô ótima. Ele, você tá louca, Aline? Eu falei, não tô louca, eu posso parar de tomar remédio, eu tô fazendo meditação, não preciso mais do remédio. E aí ele me deu mais 2 meses, me tirou do remédio, e eu continuei fazendo meditação e continuei a melhorar. Aí, como eu já estava bem, eu resolvi fazer um curso de MBA em administração, porque a minha clínica estava crescendo muito, estava virando um hospital, e eu precisava aprender como gerenciar junto com os meus sócios a clínica, né? E nesse curso, no final, obviamente, a gente tinha que fazer um TCC, né? E eu não sabia o que escrever, porque eu sou meio estrategista, eu não sou do operacional. Eu tenho as ideias, mas eu não gosto daquele negócio dos processos de um hospital se formando, né? E aí nesse meio tempo, quase para entregar o TCC, eu viajei por 12 dias para o Egito. Quando eu pus o pé no Brasil, a pandemia abriu, né? E eu tive que ficar em casa, eu estava resfriado, o pessoal achava que eu estava com Covid. E eu precisava fazer alguma coisa, eu estava isolada, assim, os meus filhos, já era separada. Eu falei, eu vou escrever o trabalho, porque pelo menos eu faço alguma coisa, eu não estou com Covid, eu estava só resfriada. E aí eu tive a ideia de escrever sobre todas as ferramentas que eu havia descoberto e aprendido e utilizado na minha vida para eu melhorar até aquele momento. Só que eu escrevi 5 dias e saiu um livro. 5 dias! O livro saiu em 5 dias. Daqui a pouco a gente vai falar dele, ó. E o livro, que não era para ser um livro, era para ser um TCC, fala realmente, eu resolvi voltar ele para os médicos, que são as pessoas realmente que não se cuidam, cuidam dos outros, né? E não se cuidam, então esse podcast é muito pelos médicos também. E eu escrevi sobre todo o meu processo e o que a gente pode fazer para se melhorar. Porque a gente se melhorando, a gente melhora o entorno e melhora tudo. Inclusive a saúde dos outros. Mas a gente vai chegar nisso depois. A gente é a energia que a gente emana. Exatamente. Você sobe a vibração e tudo muda. Mas isso é a segunda parte da conversa. E aí eu escrevi o livro, falei com o meu professor lá da Escola Paulista. Eu falei, professor, olha, era para ser um TCC, mas, olha, virou um livro. Posso publicar? Falou, pode. E aí, realmente, eu consegui uma editora que acreditou no meu sonho, né? E eu publiquei o primeiro livro de autoconhecimento para médicos, né? E o livro tá aí, tá na Amazon, tal, super, super acessível, super legal. Bom, eu achei que minha vida tinha acabado, tava ficando sossegada. Você mas pensou não. Só, minha amiga. E aí vem a segunda parte da conversa, que, na minha opinião, é a parte mais importante e provavelmente o que todo mundo vai querer saber. Nossa, eu nem sei o que perguntar. Meu cérebro tá tanto pensamento, tantas dúvidas aqui, mas vamos lá. Você é a primeira médica do Brasil formada em medicina bioenergética. O que é isso? Pois é. Medicina bioenergética é uma especialidade criada pelo Dr. Morter nos Estados Unidos há mais ou menos 40 anos atrás, Dr. Milton Morter, tá? E ele, nesse processo de falar sobre isso, estudar sobre isso, ele viajou para o Oriente e trouxe de lá medicina chinesa, medicina ayurveda, as questões da meditação, as energias dos chakras, daquele centro de energia, a acupuntura. Ele era quiroprata, tá? E lá o quiroprata, ele é médico, ele não é uma faculdade separada, então ele era médico e era quiroprata. E ele foi entendendo, conforme ele foi mexendo as partes dos corpos das pessoas, da quiropraxia, ele percebia que não era só a dor que passava, mas aí ele percebeu que às vezes mudava alguma coisa na vida da pessoa. Então, eu consertei o quadril e a pessoa ficou mais segura. Interessante. Eu melhorei o ombro e ela conseguiu um namorado. Interessante isso também. E aí ele foi entendendo que tinha alguma relação. E nesse processo, durante esses 40 anos, eles criaram uma técnica lá que chama técnica de sincronização bioenergética, que foi chamado de medicina bioenergética, né? Hoje, quem dá lá as aulas no exterior são os filhos do Dr. Morter, né? Que é pelo Instituto Morter. Aqui no Brasil, a gente chama de medicina bioenergética, que é o bem. Não é dado por médico, mas é dado pelo professor que trouxe a técnica de lá. Tá? Então, tem 2 opções no mundo para realmente você aprender, se você quiser, essa técnica. Tá? A medicina bioenergética parte do princípio que o corpo tem a possibilidade de se autocurar sozinho. E isso é a primeira coisa. Né? Então, eles entendem que tudo é energia.
Tudo é energia. Esse copo é energia, o microfone é energia, e nós somos energia. O celular emite um campo eletromagnético. Afinal, como é que você recebe as mensagens? Você acha que vem por onde? Vem por um campo eletromagnético, certo? Nós temos um campo eletromagnético ao redor de nós. Esse campo eletromagnético, ele pode ser pequeno, mais ou menos essa distância do braço, mais ou menos até aqui, como ele pode ser muito grande. As pessoas entendem que, por exemplo, Jesus tinha um campo eletromagnético do tamanho da Terra. O campo eletromagnético de Chico Xavier era de 30 quilômetros. Isso foi medido, certo? Você entrava no campo dele. E nós temos o nosso, cada um tem o seu campo eletromagnético. E isso é emanado do coração. É daqui que vem. Então, quando a gente acha que é da cabeça, que os pensamentos são daqui, a gente está recebendo tudo por aqui. O campo do coração ele é muito mais forte e aqui tem 40 mil neurônios sensíveis e iguais ao do cérebro, que eles gravam memória, vamos dizer assim. Então, antes de virar um pensamento, você já sentiu pelo coração. Então, se você tiver com o seu campo eletromagnético alinhado, que a gente chama de balanceado, parecendo uma maçãzinha. Ah, eu já vi esse. Já viu essa imagem? Já vi essa imagem. Essa maçãzinha que fica ao redor da gente, se a gente tiver com esse campo alinhado, sem interferência, porque quanto mais interferência o campo distorce, não vira uma maçã, ele vira uma coisa, por exemplo, uma massa disforme, quanto mais balanceado você tá, quanto mais centrado no coração você tá, mais energia flui no sistema. Ela movimenta mais fácil. Ela movimenta e você se cura. E, que todo mundo gosta disso, você atrai o que você quer. Então, não é apenas pensando no que você quer, aquele negócio da lei da atração. É sendo a energia. Então, é sendo amor, sendo gratidão, sendo prosperidade, sendo plenitude, que você vai atrair o que você quer. As interferências no campo eletromagnético, elas são, e aí que começa a ficar interessante, elas são feitas por emoções negativas, entre aspas, porque todas as emoções são importantes, e traumas, geralmente da primeira infância. Então, a maioria das nossas distorções no nosso campo eletromagnético, hoje, se sabe, já está provado cientificamente, tudo que eu estou falando tem prova, tá, gente? Então, a maioria das nossas distorções no campo eletromagnético são principalmente da primeira infância. Por quê? Na primeira infância, o nosso cérebro ele é como se fosse uma esponja. A gente escuta o papai falando assim, cuidado com a barata! Aí você vai lá e tem medo de barata. Ah, não pode tomar leite com manga e depois toma banho que passa mal. Aí você vai lá e toma leite com manga e passa mal. Porque tudo isso entrou em você sem filtro, sem crítica. Você era muito pequenininho e você acreditava nos seus pais, ou nos seus avós, ou nos seus irmãos. E isso vai virando, agora que está ficando mais interessante, vai virando como se fosse um aplicativo aqui do celular. Você grava aqui. Grava aqui tudo na memória subconsciente, que é do tálamo, do hipotálamo para baixo, tá, gente? É do cerebelo aqui. É a parte mais rudimentar do cérebro, tá? Então, isso tudo é gravado no porão. Fica lá, guardadinho, certo? Assim como as coisas que você pode ter interpretado, por exemplo, como uma coisa ruim. Por exemplo, minha mãe me perdeu no mapping quando eu era pequena. E só que eu não estava perdida, eu estava escondida brincando no meio das roupas. Vamos supor que eu fosse uma menina diferente e falasse, ai, minha mãe me largou no mapping e me sentisse abandonada. Se alguém me sentir, agora, adulta, me abandona, a memória vai lá atrás. Fala, aquela sensação que eu tive de abandono, aquilo me mata e pode virar, por exemplo, um câncer de mama, que é tristeza. Né? Então, tá tudo conectado. O que, principalmente a primeira infância, ela é boa parte do que nós somos hoje. O que o balanceamento faz? Ele apaga os aplicativos que não funcionam mais. Que legal. Para você ter um celular, um corpo físico, um corpo mental, um corpo emocional, mais compatível com a vida que você quer viver hoje. Programas que rodem e que sirvam para o seu propósito, que é o que você veio viver. O que acontece com 95% da população? 95% da população está vivendo abaixo de 200 Hz de frequência. Que é a coragem. Depois que você passa da coragem, tudo muda, né? Você se impõe, você tem poder pessoal, você não é manipulado pelo entorno. Esses hertz você só consegue se você tiver em coragem. 95% da população não está na coragem, porque nos últimos
belos anos, 100, 200, 500 anos, nós fomos desencorajados porque era pecado, porque não podia, porque nós éramos submissas. Tudo isso são memórias, não só dessa vida, e não só desse DNA, porque o DNA tá vindo, tá? Então a gente pegou o DNA da vovó com essa informação dentro do DNA. E não foi apagada. E aí como é que você faz para ser empoderada e para ser próspera e para ser amada se você tem uma geração de mulheres ou de pessoas atrás de você que se sentem culpadas? Não tem como. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir nem com terapia. A terapia trata 5%. O balanceamento trata 95%, porque é o subconsciente. Cara, isso é muito legal. Isso é muito bárbaro. E, ao mesmo tempo, muito difícil. Eu sou médica, eu estou falando que é difícil, tá? E vocês podem falar também que a gente está falando que é impossível, mas não é. Só que é difícil mesmo. E é uma coisa que é nova. Não é nova, é antiga. É nova no nosso aprendizado, é diferente. Nova no país também. Então, mas eu acredito que é o futuro. Vocês marquem isso. Vamos salvar essa data de hoje. Daqui uns anos nós vamos falar que a gente conversou sobre isso. Primeiro podcast sobre medicina bioenergética do Brasil, hein? Vai ficar pra história. Aí vocês vão ver que eu vou provar para vocês. Não, eu vou provar nada. Mas vocês vão ver que a gente já conversava sobre isso, né? Nossa, elucidou bastante coisa para todo mundo, até para nós da área da saúde, que para a gente, algumas pessoas que não têm essa facilidade de perceber isso, não conseguem entender e acham que é charlatanismo, que a gente sabe que né? Eu vi aqui que você tem algumas coisas interessantes, como independente de ser médica, bioenergética e empresária, né? Ser mãe, aprendiz de violinista? Tô tentando. E o que te deu para, assim, você sempre quis tocar um instrumento? Quando eu era pequena, eu tocava piano, né? Eu fiz 9 anos de piano. Porque a minha mãe queria que eu fosse pianista, sabe? Mas eu sempre quis tocar violino. E aí, né, cresci, virei médica. Chegou uma hora que a minha professora de piano falou assim: olha, Aline, agora ou você vira médica ou você vira pianista. Eu falei, não, eu quero virar médica. Eu falei, então vai estudar, porque daqui agora você não tem mais pra onde ir, né? E aí eu fiz toda a minha carreira médica, casei, cresci as crianças, separei. Aí agora, durante a pandemia, eu falei assim, agora eu vou aprender violino, porque agora eu tô separada, não preciso fazer algumas... Seus filhos estão maiores? Então, meus filhos estão maiores, eu tenho tempo pra tocar violino. Quantos anos eles têm? 14 e 16. Olha. E são homens, seus filhos? A Sofia e o Luiz Felipe, 16 e 14. Eu tenho um de 16 e gêmeos de 11. Gêmeos dá um pouquinho mais de trabalho. Dá, mas eu falei assim, eu acho que eu já exerci essa bioenergética aí, porque eles são numa rotina, eles têm uma rotina, um ritual muito legal. É muito joia. Uma outra vez eu vou falar sobre isso. Mas hoje é o dia dela, o dia da nossa amiga. Quando você decidiu ser médica? De infância, pelo que você falou, né? Nunca pensei em ser outra coisa na minha vida. Não. Medicina para mim foi um achado. Mas o achado, mentira, foi um encontrado. Porque eu fui encontrada na medicina, sabia? E o oftalmo? Então, aí depois que eu entrei lá na escola, né? Queria ser cardiologista e passei pela cardio, falei, ai, não gostei desse negócio não. Aí eu comecei a passar nas especialidades cirúrgicas, né? Fui presidente da Liga de Cirurgia Plástica há um tempo, fiz alguns procedimentos simples, né? Só que eu comecei a ver a rotina que eu ia ter pela frente de cirurgião plástico e eu achei que era muito pesado, porque eu queria ser mãe. Eu sempre falei pra mim mesma, eu vou ser mãe, vou ter 2 filhos, é um menino e uma menina. Você vê como funciona o pensamento. Você já usava o seu trabalho sem saber da teoria. Funciona, gente. Tem que ter certeza e fé. Isso depois a gente conversa, mas é assim que funciona. E aí eu falei, não, cirurgia plástica eu não vou conseguir dar conta, porque é muito puxado, e tem 2 anos, mas tem mais 3 anos, aí eu não durmo, e eu gosto de dormir, e esse negócio de virar à noite não é comigo, tal. Eu já tinha noção de mim, já me conhecia, mas né, não como eu me conheço hoje. Aí eu passei na otorrino e na oftalmo. E eu gostei, porque era meio clínico e meio cirúrgico. Aí eu fui ver que não tinha tanto plantão assim. Mas quando eu passei na cirurgia de catarata, que a gente teve lá na Escola Paulista, referência, né? Eu assisti uma cirurgia, eu falei, nossa, achei essa cirurgia linda. Vou querer fazer oftalmo mesmo.
E foi o que aconteceu mesmo. Passei lá na própria faculdade, fiz os 3 anos de residência. E aí fui fazer mais 3 anos de retina, que é uma subespecialidade, né? 3 anos? 3 anos. Então foram 12 anos ao todo. Depois eu fiz o doutorado, né? E aí acabou. Foram 15 anos ao todo. Ela escreveu um livro. E ela me trouxe esse livro sobre o trabalho dela hoje. Na verdade, ela falou que era um TCC. Ela falou aqui, para quem está assistindo desde o começo, né, a doutora Aline, e virou um livro. E eu tô doida para ler, já queria ler agora. Mas eu vou deixar ela contar algumas coisas sobre esse livro, né, daqui a pouco. Você especializou em retina, né? E algumas pessoas... explica para as pessoas qual a importância da retina para a gente na parte... Daqui a pouco a gente vai para o outro lado, oftálmica. A retina, gente, é o cérebro do nosso olho. Ele transforma a informação que vem do mundo em um estímulo elétrico e vai para o sulco calcarino, aqui no lobo occipital, aqui atrás. A imagem chega invertida e o cérebro desinverte. A retina é como se fosse os pixels da televisão. Se você não tem uma retina saudável, você não vai enxergar com nitidez as coisas. Existem diversas doenças de retina. Não é uma coisa frequente, como, por exemplo, catarata ou problemas de óculos, né, miopia, astigmatismo. Mas existem diversas doenças. Como, por exemplo, o pessoal que tem diabetes. Quem tem diabetes tem que fazer exame de fundo de olho pelo menos uma vez por ano. Porque depois de 5 a 10 anos de doença, começa a ter uma alteração na retina que leva à baixa de visão central. As pessoas idosas, acima dos 70 anos, também têm que ir no oftalmologista para poder ver se tem alguma doença na retina que a gente chama de doença macular relacionada à idade, que só aparece depois dos 70 anos e causa uma baixa de visão severa central e é a segunda causa de depressão em idosos. Então, às vezes, o idoso não está depressivo por qualquer coisa externa, porque ele não está enxergando. E aí a gente não sabe disso. Então, tem que ficar prestando atenção nisso também. Olha que legal isso aí, hein? E uma coisa, né, que não é muito comum, mas para quem, como eu, sou cirurgiã e opera, é o descolamento de retina mesmo, que começa com aqueles mosquitinhos, que todo mundo tem um ou outro. Se olhar para a luz azul, o céu azul, eu tenho os mosquitinhos passando. A gente chama isso de mosca volante. Até aí tudo bem ter mosca volante, não tem problema nenhum. O problema é que se você começar a ter flash de luz ou começar a mudar o padrão da mosca volante, aí pode ser realmente descolamento de retina e é cirúrgico e tem que operar rápido, senão fica cego. E aí realmente é uma coisa bem importante de falar. Qual a opinião? Ninguém vai me bater, viu? Qual é a opinião sobre o excesso de uso das telas? O excesso de uso da tela é uma coisa mundial. Ela não é brasileira, não é todo mundo, tanto criança, adolescente, nós e os idosos, todo mundo está usando celular, tá? Principal queixa de tela atual, na verdade, é o olho seco. Então, você esquece de piscar olhando para o celular. E você fica lá, nossa, está embaçado, aí você esqueceu de piscar, tá? Então, o que a gente sempre fala para todo mundo é entre 20 e 30 minutos que você está lá grudado no celular ou no computador, é você olhar para o horizonte, olhar longe, assim, e piscar para lubrificar o seu olho e para que a pupila que está focada aqui na parte mais de 40 a 60 centímetros, ela olhar distante. Porque o outro grande problema que está acontecendo, principalmente no Oriente, é que as crianças e os adolescentes estão ficando muito míopes, de tanto ficar na tela. Aí a pupila paralisa e você tem que usar óculos. Então está aumentando a incidência de miopia nas crianças e nos adolescentes. Olha só. A visão é muito importante, mas tem algumas coisas que a gente não vê. E a gente vai entrar nesse caminho agora, né? Que é o que a doutora Aline especializou e ela está trazendo para a gente. E a gente precisa conhecer bastante sobre isso, difundir, né? Pelo menos mais. Como funciona a medicina bioenergética e o tratamento de traumas? Mas como funciona primeiro a medicina bioenergética? A medicina bioenergética, ela baseia-se de que o corpo tem a capacidade de se autocurar. Durante as sessões que são feitas numa maca, você fica deitado. Se você não puder ficar deitado, a gente consegue fazer sentado, tá? Mas, na maior parte das vezes, a gente faz deitado e a gente coloca a mão, e é só a mão, não tem pêndulo, não tem ímã, não tem cristal, é só a mão, de um jeito
organizado pelo Dr. Morter para que a gente faça com que a energia, o fluxo, o campo eletromagnético da pessoa comece a circular nos locais onde está em curto-circuito. Tá? Então, por exemplo, excesso de dor é excesso de energia. Dor é excesso de energia. Tá? Então, quando a gente balanceia, por exemplo, você está com dor no braço, a energia que está ali, ela começa a fluir no seu corpo e a dor diminui. Certo? Isso para problemas físicos. Tá? Problemas emocionais funciona quase que da mesma forma, porque a técnica em si ela não muda. Isso que é o mais legal. É muito simples, se você for pensar. Só que, como o corpo, ele é um Responde. só... Não, ele é um só. Ah, eu tô com problema no braço. Não, você não tá com problema no braço. O braço é uma consequência de uma coisa emocional que não foi cuidada. Entendeu? A medicina atual, a minha e a dela, dá o remédio. Mas o remédio tá tampando a causa. Você não tá indo na causa, você tá indo na consequência. Você tá segurando lá embaixo, mas o problema começou lá atrás. Exatamente. Né? Na verdade, se eu puder explicar, imagina você no seu campo eletromagnético, na sua maçã, que está ao redor de você aqui circulando, que a gente com nossos olhos não enxerga, mas tem gente que enxerga, tá? Então, tem muita gente que vê o seu campo ao redor de você. Imagina que você teve, sei lá, grandes problemas na sua vida, muito traumáticos. Eles estão no seu campo eletromagnético como se fossem uns post-its grudados, assim. Em várias camadas de você. Conforme você vai sendo balanceada, os post-its vão desaparecendo. Que legal. E a sua vida vai fluindo porque está fluindo mais energia em você. E aí a sua vida flui. Quando eu falo a vida flui, ela flui em todas as áreas da vida. Aí você vai me perguntar, como teve um paciente que eu posso abrir, não vou falar o nome, mas ele foi por causa de uma dor lombar. Tá? Dor lombar grau 10, assim, muita dor, mas muita dor mesmo, tomando 3 anti-inflamatórios, até entrando em morfina e tal. Lá pela 8ª, 10ª sessão, melhorou a dor lombar. Parou de tomar os remédios, foi para 5 a dor lombar. Falei, nossa, mas essa dor não melhora, né? Você veio aqui para dor lombar. Doutora, não melhora, eu tô fazendo fisioterapia também, não tá melhorando e tal. Mas eu preciso te contar uma coisa. O que foi? Eu tinha uma consulta no dermatologista semana passada. Ah, é? Ah, eu ia operar um câncer de pele. Falei, e aí, como é que foi? A dermatologista não sabia o que falar pra mim, que o câncer sumiu. Ele não tinha falado pra mim sobre o câncer. O câncer sumiu antes da dor lombar. Por quê? Porque era prioridade. Então, isso é muito importante. O corpo trabalha por prioridade. Isso é essencial na medicina bioenergética. Você vai falar, Aline, mas eu fui lá por causa disso e melhorou outra coisa. É isso mesmo, porque aquela outra coisa era prioridade. Aí você vai falar assim, não, mas mas a sua prioridade não é a prioridade do corpo. O corpo sabe o que tem que ser feito. Você acha que sabe o que tem que ser feito. E isso é fantástico. Porque é sobre o que tem que ser, a natureza fazendo a parte dela. E às vezes a gente interfere muito na natureza, porque a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. E as coisas vão acontecer do jeito que elas têm que acontecer, independente da gente. Durante as sessões a gente também faz um coach, faz vamos dizer assim, vai abrindo a cabeça para você se tornar criador da sua realidade. E isso é muito importante porque como as coisas vão surgindo com os balanceamentos, sua vida vai mudando, a gente conduza realmente a pessoa para que ela se torne, pare de ser vítima e se torne criadora da realidade dela. Como eu disse no começo do podcast, a gente foi criado para ser vítima. Lembra? Pecado, aquelas coisas todas. Então, só que não é assim. Ninguém tem culpa de nada. São programas instalados. Na hora que você descola do problema, eu falo assim para as pessoas... Olha pra você como se você estivesse num filme. Nossa, o que a Aline tá fazendo ali? Meu Deus do céu. Você descola emocionalmente. Aí você olha e fala assim, eu faria diferente. Lógico que você tá descolado emocionalmente. Você consegue se guiar de uma outra perspectiva. E você consegue mudar a sua vida. Só pra você ter uma ideia, 95% do que nós somos são os pensamentos, sentimentos e emoções. Desses 95%, 70% dos nossos pensamentos são negativos. Não. Negativos. Ai, ai. Como que você vai fazer, né? Então, aí o pessoal fala pra mim, nossa, Lima, como é que eu vou mudar o pensamento negativo? Treinando.
Não tem jeito. Mas pensamento negativo não é só assim, eu quero morrer, não é qualquer coisa. Principalmente a autocrítica mesmo. A autocrítica. Eu não sou merecedor. Exato. Eu não sou amado. Na verdade, esses são os 2 piores, tá? Eu acredito. E aí você começa a falar pra você, eu sou amado, eu sou merecedora, eu sou próspera, eu sou saudável. Eu comecei a falar pros meus pacientes de oftalmologia, pra eles falarem pra eles mesmos, meu olho é saudável, eu enxergo. Mas eu quero pedir, não, você não vai pedir, você vai afirmar. Eu sou saudável, eu enxergo bem. E aí começou a mudar tudo, até os pacientes começaram a melhorar, porque entenderam que começa na gente. Então, a gente chama isso de cura ativa. Então, eu vou fazer minha parte na maca e a pessoa vai fazer a parte dela. Sim. Funciona se a pessoa não fizer nada? Funciona, só que vai demorar muito mais. Se tiver ajuda externa, ou seja, ajuda da própria pessoa, as possibilidades são infinitas. Eu me lembro que... E dormindo também isso funciona, né? Funciona. Eu me lembro que quando meus filhos eram pequenos, eu sempre procurei ajuda de pessoas, de especialistas que pudessem me orientar no sentido de... não é facilitar a minha vida, não. É facilitar a vida de todo mundo, inclusive a deles. No sentido de que eu pudesse passar informação que, às vezes, na minha correria do dia, que a gente não está com eles, pudesse me ajudar na evolução deles. Então, uma neuropsicóloga infantil veio falando comigo, ou até hoje eu ainda converso com ela quando tem algum problema para me ajudar a resolver. Ela disse assim, à noite, quando eles estiverem dormindo, vai no ouvidinho deles e fala tudo de bom para eles, que você deseja, que você gostaria. Deve ter outras técnicas, tá? E essa foi a que ela me passou. Tá tudo bem, amanhã vai ser um dia maravilhoso, você está saudável. Eu falava quase toda noite isso. E se você chorar e tiver alguma dúvida, pode pedir para a mãe que eu tento ajudar, mas tenta resolver que você dá conta. E assim, várias coisas, né? E, meus meninos realmente... Você sabe o que você fez com eles, né? Você programou eles. Entenderam a programação? Pode ser o medo da barata, pode ser uma mãe falando de noite. Funciona igualzinho. Existem vários... aplicativos no Spotify que você realmente reprograma o subconsciente dormindo. Você coloca para tocar e vai dormir. Por exemplo, tem gente que não tem tempo para estudar. Todo mundo tem, mas faz de conta que não tem. Você pode pôr a matéria e dormir e escutar, porque o subconsciente está escutando. Isso funciona, está provado, enfim, funciona mesmo. Então, funciona um pouco diferente da medicina bioenergética, porque durante o tratamento na maca, a gente fala algumas palavras para as pessoas. E como a gente está acessando o local certo do cérebro, aquilo vai direto limpar o porão do subconsciente, né? Isso que é interessante, falando sobre frequência, sobre vibração, né, que todo mundo gosta. Todas as nossas emoções devem ser acolhidas. Você pode sentir raiva de mim e me bater. Você pode sentir raiva de mim e usar essa raiva até ao meu favor. Olha, eu não gostei do que você fez, eu vou pensar no assunto. Aí você surge com uma nova ideia. No começo a gente quase brigou, mas depois isso foi transmutado. Então é ensinado pelo pessoal lá do Morter aqui do Brasil a mesma coisa, que você pode acolher realmente todas as emoções. A tristeza, quando a gente está triste, como eu estava, aquela depressão toda que eu tive, foi ótimo. Olha onde eu cheguei. É que na hora a gente fala assim, nossa, mas você fala isso pra uma pessoa que está lá acabada, mas você não sabe o que vai acontecer. Ou seja, se eu não tivesse passado por aquela tristeza absurda, aquela depressão, eu talvez não tivesse chegado onde eu cheguei, porque eu fui estudar, porque eu fui no psicólogo, eu fui no psiquiatra, eu tomei remédio, eu fui fazer curso de autoconhecimento e olha onde cheguei. Olha como a tristeza foi importante. Então, isso que também não é ensinado pra gente. Tipo assim, não pode chorar. Acho que pode. Pode chorar. Ah, não posso... Até minha mãe falava isso, viu, mãe? Isso foi pra você. Ela falava que eu não podia falar alto, né? Que eu não podia ser intensa. Hoje eu sei que a minha intensidade fez onde eu... Olha a força que eu tenho de realização. Então, a minha intensidade é muito importante, né? Então, tudo tem que ser amado por nós, porque nós somos todas essas energias. E quanto mais a gente ama a si próprio e ama essas energias e aceita elas dentro do nosso coração, mais a gente limpa o canal central e mais a nossa energia flui. Flui, as coisas acontecem de acordo com a sua energia, tá
livre, né? Ela vai possibilitando. Gente, isso é muito legal. Eu não sei quanto tempo vai demorar para todos os médicos entenderem dessa forma, mas a gente está dando o primeiro polegada, né? Nem o passo, porque é uma polegada. Eu tô muito feliz, quase emocionada mesmo, porque... E que coincidência, você viu, você tá aqui comigo, que eu já gosto disso, mas eu também não entendo da teoria. Eu sou muito prática, na verdade, eu gosto de ler. Mas você me trazendo isso me mostra que, assim, esse é o caminho. Não existe coincidência, né, Érica? Então... De jeito nenhum, mas de jeito nenhum. E eu falo para os meninos, sabem disso. Às vezes eu falo assim, mas será que vai a conversa? Não acha, a conversa começou lá, no convite, né? Existe alguma fase da vida que a medicina bioenergética tem melhores resultados ou não? Super legal isso, gente. Até os 10 anos, eu diria, com a minha pouca experiência de 2 anos que eu estou na medicina bioenergética, até os 10 anos de vida da criança, 85% da criança é a mãe. Que responsabilidade, hein? Então, assim, se você não estiver balanceada, seu filho não está balanceado. É simples assim que funciona. Ou seja, é culpa sua. Então, assim, se você... Realmente, você tem que estar bem. Todas as mães têm que estar bem. Aí, quando vai para consulta, a gente balanceia a mãe primeiro. E depois a criança. Quando a criança é pequenininha, às vezes nem precisa balancear a criança. Mas a mãe, com certeza, precisa. Para todas as idades. Os idosos, por exemplo, principalmente, né, aqueles mais depressivos ou com demência, a gente... balanceia o casal, se for um casal ainda, né? Mas a pessoa primeiro. E depois as pessoas que cuidam dele. Porque lembra, tudo é energia. Não é uma pessoa. Não dá para você tratar só o idoso. Você tem que tratar o entorno. Não é robotizado isso. Não é computador. Não é. Clica aquela tecla que vai fazer aquilo. Não é. Tá tudo conectado, gente. Assim, você chega do trabalho triste ou bravo... Sua mulher já te sentiu você lá fora, só que ela não sabe que você tá lá porque ela tá de mau humor, ela já tá de mau humor porque ela já sentiu o seu campo, e aí você chegou, e aí teve a briga, porque ela já sentiu. Então, é muito mais do que a gente enxerga e imagina. Gente, a teoria dela, a prática é minha, tá? Eu faço assim no meu consultório, porque assim, a gente atende várias energias. Falando nesse tema, a gente atende energias de várias pessoas no dia, né? E às vezes você sai no final do seu trabalho, precisa ser consultório, qualquer trabalho, cansado. Eu ponho uma musiquinha bem calminha, um New Age, eu ponho uma vibracional no carro, porque eu falei, eu tenho que chegar tranquila em casa para eu não passar isso para os meus filhos, para eles não me deixarem mais nervosa que eu já tô. E dá certo todas as vezes. Não tem uma vez, eu não minto, que não dá certo. Então tenho aqui uma playlist vibracional. Vou te chamar para ir no meu consultório, para eu te balancear e para depois você aprender a se autobalancear. Sabia que dá? Vou lá ontem. Isso que é o mais legal, né? E fala uma coisa que você me falou muito importante para a parte médica. O corpo ele se autocura. Isso. Né? Como funciona isso, assim? Você falou equilíbrio da energia, mas... Eu vou falar a parte médica agora, tá bom? Então, assim, as nossas células escutam os nossos pensamentos e as nossas emoções através das antenas das membranas celulares. Então, tá provado, tá, gente? É verdade, tá? Então, assim... Tô muito feliz. Tô de TPM. Ai, tô carente. Tô com vontade de comer um chocolate. Opa! Chocolate vai chegar. Aí a célula já começou a produzir a substância relacionada a você comer o chocolate, que é serotonina e endorfina, que é o que a gente sente quando come chocolate, certo? Que libera, né? E aí essa informação vai para dentro da célula. E todo mundo lá começa a produzir os hormônios, os neurotransmissores compatíveis com aquela emoção, com aquele sentimento, com aquele pensamento que você acabou de ter, certo? Só que isso também serve para os ruins, que são 70%, lembra? Então, eu não consigo emagrecer. Vamos anotar aqui as células. Olha, a Aline não consegue emagrecer. Viu, gente? Ó, as células.
A Aline não consegue emagrecer. E quando você fala, o cérebro, você reforça 2 vezes, porque além de você falar, seu ouvido escutou. Exato. Então é pra dentro, porque pode ser só um passamento. Eu não consigo emagrecer, você está pensando. Na hora que você fala, você emite uma frequência e cada vez que você fala, vira matéria, tá? Porque matéria não é só que a gente enxerga, tá, gente? A gente enxerga um espectro de luz muito restrito. Você já viu que gato enxerga mais que a gente, já perceberam, né? Então a gente enxerga um espectro de luz muito restrito. Isso não quer dizer que não exista. Então fica lá, grudadinho no seu campo. Não consigo emagrecer. Não consigo emagrecer. Aí pronto, aí que não vai mesmo emagrecer. Então, mais uma vez, tudo começa pelo pensamento e pelo sentimento e pela emoção. Então você tem que começar você mudando os seus pensamentos. Parte consciente, você fazendo isso no dia a dia, e parte na maca. Porque a gente não consegue fazer tudo. Foi o que eu falei, é um iceberg. 5% consciente, 95% subconsciente, está no porão. E isso não sai se não for através ela dos vai me balanceamentos. corrigir se eu estiver errada, mas eu tô tentando trazer pro palpável, meio difícil, mas eu tô tentando trazer essa conversa pro palpável para quem não percebe, não observou dessa forma, tentar entender. Hoje a ginecologia está bem atrás da estética, mas em relação ao uso de luz, de LED, a gente está usando o LED para melhorar infecções locais através da luz. Sim, já estão destruindo o tumor com frequência sonora. Tá? Antes de ter luz, Deus falou o quê? Que haja luz. Mas ele falou e depois veio a luz. Então, o que é o primeiro? É o som. Então, tudo... Ó, tô até arrepiada. Tudo é som, tudo é frequência. Em hertz, porque som é medido em hertz. Então, na maca, as emoções, cada uma tem uma frequência sonora, certo? Que as células escutam. E aí, se elas escutam aquela frequência sonora, elas passam a liberar substâncias, neurotransmissores, hormônios, que começam a circular na corrente sanguínea e começa a mudar a expressão gênica. E aí a gente cai na epigenética. Então, o que acontece? Se você está com encurtamento dos telômeros do DNA, que são os que protegem a gente de ter câncer, por exemplo, conforme você vai mudando os pensamentos, os sentimentos, as emoções, vai mudando os hormônios, vai mudando os neurotransmissores, começa a alongar o telômero e você se protege de doenças, você até fica mais nova e rejuvenesce. Nesse congresso nessa palestra do Dr. Deepak Chopra veio em 2019, ele disse exatamente isso, da epigenética, e que antigamente a gente acreditava que o telômero não crescesse, não se regenerasse. Se a gente destruiu o tempo inteiro ele, eu acredito que sim. Mas a gente sabe agora que a gente consegue melhorar, né, essa perda que a gente tem ao longo dos anos, a idade, né? Só para você ter uma ideia, a gente é programado para viver 150 anos. Só que a gente não vive. Primeiro, porque a gente não se cuida da parte alimentar e tal. Mas principalmente porque a gente pensa muita coisa negativa. E aí os telômeros não dão conta. Existe alguém que pensa positivo o tempo inteiro? Não, lógico que não. A diferença é que quando a pessoa se torna consciente dos pensamentos negativos, ela começa a se... Sabe aquele negócio de academia que você vai treinar, vai puxando ferro? Você começa puxando um quilinho. Aí você fala, não consigo. Daqui a pouco, se você continuar e ter persistência, você está lá levantando 10 quilos. Então, no começo é muito difícil mesmo. Aline, pensa assim. Aline, pensa assim. Aline, você vai corrigindo. Daqui a pouco você vai ver que vai ter até um espaço entre os seus pensamentos. Você fala assim, nossa, não estou pensando em nada. Porque é legal. E esse espaço entre um pensamento e outro é você. Isso é você. Porque você é amor, você é plenitude, você é essa energia boa. Você não é os seus pensamentos. Isso é uma frase muito forte. Você não é os seus pensamentos. Os seus pensamentos têm 2 motivos. Foram instalados pelos seus pais, pelos seus avós, enfim. Outro, e aí é um pouco mais sutil que eu vou falar. Você pegou no campo. Então, isso aqui que a gente tem aqui, é antena de Wi-Fi, que não só emite, como recebe. Igual o celular, certo? Então, você está pegando do campo esses pensamentos, esses sentimentos, essas emoções. Então, às vezes, a gente está com os pensamentos na cabeça que você fala, nossa, gente, por que será que eu estou pensando isso? Não é seu. Então, lembra disso. Você não é os seus pensamentos. Uma frase que, para mim, ajudou, eu estou fazendo papel do povo aqui, hein?
que me ajudou bastante mudar algumas críticas, autocríticas e crenças que não eram minhas, é exatamente isso. Não é meu, não sou eu. Isso não é meu. Isso não é meu, isso é do outro. A dor é do outro. Isso. Eu posso ajudá-lo, mas não é minha. Uma coisa importante que vocês podem, para começar, gente, é falar assim: esses pensamentos não são meus. É um programa instalado. Se fizer isso, já muda, assim, absurdamente. Porque você vai começar... Não, isso... Aí eu comecei, no meu processo de autoconhecimento, eu falava assim: nossa, isso aqui é da minha mãe. Nossa, isso aqui é do meu pai. Aí eu comecei a ver neles o comportamento que eu tinha. Eu falei, peguei. Aí começa a ficar legal, porque aí você fala, tá bom, agora eu já entendi. Eu não quero agir como eles, não tem nada contra, mas eu não quero. Então eu vou mudar, porque agora eu entendi que não é meu, não é um hábito meu, não é um comportamento meu. Eu aprendi com eles, por espelhamento, por viver com eles. E aí começou a mudar tudo, entendeu? Aí eu falei, não, mas quem é a Aline? E aí começa toda essa busca interna. E foi muito legal. Olhar pra dentro. Sempre que conseguir. Minha amiga, meu tempo tá acabando, tinha tanta coisa pra perguntar. Mas tudo bem. Nós vamos. Hoje estava difícil de acabar a primeira gravação, também foi muito complicado e agora vai ser igual. Mas isso me deixou a porta aberta porque a gente vai ter que vir falar mais vezes sobre isso. Pois é, eu queria realmente... Precisamos divulgar isso. Eu faço isso com todo o carinho, é uma honra, mais uma vez, poder divulgar essa técnica no Brasil como médica, né? Ser a primeira médica, espero que a primeira de muitos, porque, na minha opinião sincera, pelos 2 anos que eu tenho aí com essa medicina, as mudanças são tão absurdas e extraordinárias que fica uma delícia ver o seu entorno todo prosperar. Começou, obviamente, comigo, passou para os meus filhos. Meu filho tinha dislexia, tá, gente? Ele sarou da dislexia, que é uma doença incurável. Só para vocês terem noção, tá? Minha mãe quebrou o ombro, não operou, e hoje ela levanta o ombro quase normal. Eles falaram que o ombro dela ia ficar congelado até aqui, até no máximo o cotovelo, e foi só balanceando, ela sarou. Então, começou no meu núcleo familiar, né, as mudanças. E hoje eu balanceio todas as minhas amigas e está todo mundo cada vez melhor, né? Meus pacientes e tal. E, se Deus quiser, muita gente vai ter acesso a isso através dos profissionais, né, da saúde aqui no Brasil. E conversando e falando mesmo um para o outro, né? Porque a gente percebeu, até com agora, né, entrando num assunto um pouco delicado, com todo esse problema do Covid, das vacinas, que muitas vezes os interesses não são exatamente os que são de curar a gente, né? Então, se a gente entender que boa parte da nossa cura está dentro de nós mesmos, já é um passo para o futuro muito grande. Nossa, hoje tem muita coisa para pensar, hein? Aline, queria te agradecer imensamente por esse carinho que você trouxe hoje. A gente qualquer dia vai conversar mais sobre isso. Obrigada, viu? Obrigada a você. E outra coisa, aonde a gente te encontra? Instagram, como é que é? O meu Instagram, eu tenho 2 Instagrams e 2 consultórios, né? Por motivos óbvios. Então, o meu Instagram principal é doutora.dra.alinelago. E tem o do meu consultório, que é novinho, que chama IAM. Underline BR. IAM em inglês é Your Medicine, no sentido de você é a sua cura, né? O meu consultório da medicina bioenergética fica lá no Aquários, é uma sala, estou começando, estou super bem lá. E o Instituto da Visão de São José dos Campos, que é aqui na Avenida Tivoli, e lá eu estou todos os dias para atender aí as pessoas na parte da oftalmologia. Só para fazer um parêntese, a consulta pode ser online, a de medicina bioenergética, caso alguém precise. Não possa se deslocar e não seja aqui de São José, tá, gente? Vocês podem me achar, a gente faz a consulta pelo Zoom e ela funciona da mesma forma. Lembra que a gente usa o campo. Então isso quer dizer que a gente consegue comunicar com todo mundo que a gente queira, mas tem que entender como é que funciona, né? Também, se você sentir, também dá certo. Você tá apaixonado por alguém, você manda essa energia para ela. Espera para ver. Obrigada.